você? Tá todo mundo mesmo na Uniub. Matrículas abertas em uniub.br. Café, a bebida do Brasil. Cajubá, a melhor opção. Oi pessoal, muito boa tarde para você ligado aqui na Band Triângulo. Tá começando agora o Donos da Bola desta quarta-feira e hoje um dia com muita informação e a gente vai explicar o motivo do estacionamento do estádio do Parque do Sabiá ser fechado. Só que a gente vai explicar de um jeito muito didático e com imagens. Ronei, boa tarde. Boa tarde, Gleudo, boa tarde a todos. Pois é, esse é um assunto que, ao que parece, vai acabar o campeonato e essa polêmica vai continuar, não é verdade? Porque até agora não se chegaram a um acordo. Mas, evidentemente, a gente vai tentar explicar e para isso a gente precisa e deve contar também com a participação dos nossos telespectadores, porque eu tenho certeza que muita gente concorda, muita gente não concorda, porque o assunto realmente é muito polêmico. Exatamente. Então coloca pra gente na tela aí o telefone do nosso WhatsApp primeiro, o WhatsApp e o telefone, por favor, pra gente mostrar pra galera, pra gente convidar, né, o torcedor a participar também do nosso programa. O pessoal tá ali organizando, porque hoje a coisa não tá fácil. Não, esse é outro telefone. Esse aí mudaram e falaram pra nós. Mas é 99681-3493. Isso. É só você mandar o seu zap pra cá, @Band Triângulo, participe com a gente e mande a sua opinião, né? Nos ajude a fazer o Donos da Bola desta quarta-feira, meio de semana e o final de semana chegando. Parece que não vamos ter jogo do Verdão, não, né? Não, ao que tudo indica, vai ficar mais pra frente, mas a gente vai falar isso ao longo do programa. Aí tá o nosso WhatsApp, que também não é esse aí não, galera. Vamos pôr na tela então a foto que a gente tem. Primeiro explicar, né? Como é que eu tenho essa foto? Essa foto está no documentário que eu produzi sobre o Uberlândia Esporte Clube. E essa foto é do dia do primeiro jogo do Uberlândia na temporada. Uberlândia e Tombense, abertura do Campeonato Mineiro no dia 10 de janeiro. Essa foto foi tirada já no momento em que o jogo estava para começar. Os times já estão posicionados ali no campo para fazer as fotos, ou seja, faltam 5 minutos para começar a partida. E a gente consegue ver que tem muita gente fora do estádio. Tá aí o estádio Parque do Sabiá, a torcida se concentra, né, mais do lado das cabines, naquele jogo, né, porque tinha pouquíssimas pessoas do outro lado, e de fora do estádio tinha muita gente. Muita gente para comprar ingresso na fila, muita gente na fila para entrar no estádio. E muitos carros por ali estacionados, né? Exatamente. Me parece que esse foi o jogo de maior público do Uberlândia, né? Foi esse, não? No Campeonato Mineiro, não. Teve o jogo contra o Pouso Alegre, público pagante. O público pagante desse jogo foi quase 10 mil torcedores. Sim. No jogo contra o Pouso Alegre, o público pagante foi mais de 10 mil, foram 12 mil. No último jogo também tinham 10 mil. A expectativa para o próximo jogo contra o CSA é de muito mais de 10 mil torcedores. Exatamente. E então, aí, nesse jogo aí é mais ou menos o parâmetro que eu acredito que a gente está levando em consideração nesses jogos da Série D do Campeonato Brasileiro. Mais ou menos a mesma média de público. A expectativa para o jogo contra o CSA é muito maior. E o que a polícia adotou para fechar o estacionamento? Onde tem filas, onde vai ter trânsito de pessoas, não pode ter carros. A gente tem essa imagem que ela exemplifica muito bem por conta da quantidade de pessoas que estão nas filas para comprar ingresso, essas filas que estão à direita, e nessas filas para a esquerda são as filas para entrar no estádio. Tem gente que está fora até da área de estacionamento para entrar. Sim. Então, a polícia quer que esse espaço esteja livre de carros para que, caso haja algum problema, alguma confusão, alguém passa mal, tem algum entrevero, a polícia tem espaço para poder trabalhar sem ter a complicação de ter carros no meio do caminho. Onde tem pessoas dentro desse espaço, não é para ter carros. A polícia falhou na explicação disso. Eles não tinham essa imagem, mas ela é pública, você pode procurar lá no documentário, pode só digitar no YouTube, Uberlândia Esporte Documentário, você vai ver que tem essa imagem no começo do documentário e no final. Eu me dei conta disso assistindo a exibição da semana passada. Eu vi esse documentário tantas e tantas vezes, eu não lembrava que existia essa imagem. Mas quando eu assisti a última vez, eu entendi o exato motivo. E é por isso, porque onde há filas, onde há trânsito de pessoas, não pode ter carros nos jogos do Uberlândia. Concordo plenamente com essa explicação, acho que muita gente em casa também concorda. O que eu questiono, e acho que a maioria da torcida questiona,
é o fato de a Polícia Militar estar interditando praticamente todo o estacionamento, não só essa parte da frente aí. Porque aí realmente é onde concentra o maior número de torcedores, o maior número de automóveis. E o Major já esteve aqui, o Major que... Major Paulo. Major Paulo, não é? Provavelmente amanhã haverá uma nova reunião. Exatamente. Tem muita pressão para que haja essa liberação do estacionamento, mas diante desse cenário eu não acredito que isso vá acontecer. O que as pessoas precisam fazer? Se organizar, comprar o ingresso antecipadamente. O ingresso sempre está à venda na internet, para quando chegar não precisar enfrentar filas para comprar os ingressos. E também para quando chegar cedo, já entra direto para o estádio. Claro que sempre tem a resenha, sempre tem a galera que está ali de fora, que vai conversar, que vai ver os amigos, mas a galera precisa também mudar um pouco essa cultura. Pode aproveitar, pode chegar com os amigos, enfim. Mas todos os jogos, a quantidade de pessoas que entram no estádio com o jogo já rolando é enorme. Exatamente. Então ele deu as explicações, deu as suas justificativas, explicou que realmente precisa ter uma área de escape, uma área de circulação para a movimentação dos veículos de segurança, os veículos da Polícia Militar, veículos da ambulâncias, Sim. Enfim, se houver algum problema, precisa ter essa área de escape ali para que as pessoas possam ser atendidas o mais rápido possível, porque a grande preocupação, acima de tudo, é a segurança do torcedor. Isso a gente entende perfeitamente. Então existe todo um protocolo, existe uma estratégia que a Polícia Militar sempre utiliza nesses jogos de acordo com o grau de risco de cada um, segundo o que ele explicou aqui. Então, realmente, nessa área frontal aí, eu também concordo que ela deve ser livre, deve ser liberada, ninguém deve estacionar. O que eu questiono são as outras áreas do estádio, principalmente do lado oposto, não é? Porque eu acho que pelo número de torcedores e pelo fato de ser apenas torcida única, eu acredito que existe até um excesso de zelo da Polícia Militar. Pelo menos é o que eu entendo, e evidentemente que a gente respeita profundamente as decisões que são tomadas pela PM. O que eu entendi de tudo que já foi debatido é que onde há bilheteria ou entrada de pessoas, as entradas para o estádio, é que não pode ter carro. E aí eu concordo com você, que pode ter um excesso de zelo. Uma coisa que eu acho que poderia ter sido melhor feita, que foi muito discutido também no último jogo contra a Portuguesa, foi a travessia dos pedestres que vem da Anselmo para entrar no estádio. Esse é um outro problema. Acho que a polícia pode melhorar isso, né? Ter alguém ali para segurar o trânsito, para deixar as pessoas passarem. Pensar em ter um semáforo que pode ser só utilizado, né? Tanto de um lado, né? Quem está subindo a Anselmo ou descendo, para que nos dias de jogos esse semáforo seja acionado para as pessoas poderem atravessar com tranquilidade, com segurança, mas também entendo que isso é uma coisa que está sendo mudada agora. O estádio do Parque do Sabiá foi construído lá na década de 80, era um outro mundo. Era uma outra situação, uma outra realidade, né? Não haviam essas preocupações. E aí fala assim, mas por que mudou agora em 2026? Porque nos últimos anos Uberlândia não tinha esse público. É verdade. A gente sabe, a gente frequentava o Parque do Sabiá. E a gente sabe que toda mudança causa impacto, não é? Causa uma certa surpresa, mas eu acredito que esse assunto ainda vai ser discutido. Essa semana tem uma nova reunião, porque na semana que vem vamos ter um jogo que, sem dúvida nenhuma, vai ser o jogo de maior público deste ano no Parque do Sabiá, não é? Então eu acredito que a polícia vai tomar todos os cuidados para evitar qualquer tipo de problema. Agora você tocou num assunto importante, essa questão de travessia ali na Avenida Anselmo Alves dos Santos, porque aí como ninguém pode chegar perto do estádio com os seus automóveis, tem que estacionar naquelas ruas que ficam no entorno do estádio. Aí, para atravessar a avenida, realmente é uma certa dificuldade. Acredito que a CETRAN, a própria Polícia Militar, devem ter esse cuidado especial com o torcedor. Mas essa parte frontal do estádio, realmente eu acredito que ela deve ser preservada para a segurança do torcedor, que é o que deve estar acima de tudo. Tem muita gente mandando mensagem aqui, vou ler algumas sobre esse assunto. Ivan dos Reis. Um policial foi explicar a questão do estacionamento. Falou e não disse nada. Quem manda no estádio é a prefeitura e não a polícia. O Major Paulo ele está convidado para vir novamente para explicar. Eles não tinham essa imagem que a gente tem, como volto a repetir, está lá no YouTube, só procurar, todo mundo tem acesso a ela. Ele explicou, mas ele não conseguiu deixar visualizada essa situação, que é o que a gente está tentando fazer agora. Então, essa é uma questão que mudou ao longo do tempo. A FUTEL administra o estádio, mas quem cuida da segurança é a Polícia Militar. Está aqui o nosso amigo Jorge Henrique, falando que não concorda comigo, falando que eu estou equivocado, que minha teoria está errada. Sua foto foi tirada só de um lado. Mas é essa a entrada que mais incomoda as pessoas. Exatamente. Essa é a entrada que inclusive, é a que tem mais público no estádio. E aí,
E a polícia fechou isso tudo a partir do jogo seguinte, que foi no jogo contra o Itabirito, que foi uma confusão, as coisas foram muito mal explicadas, tem uma série de questões que a gente tem que criticar a ação da polícia, que tudo pode melhorar, mas ela vai melhorar ao longo do tempo, ao longo dos anos, dos jogos. À medida enfim. que os problemas forem acontecendo, evidentemente eles vão tentando solucionar, não é? Mas é aquilo que eu disse há pouco, eu concordo também que essa parte aí tem que ser preservada. Porém, fechar a maior parte do estacionamento, aí eu acho que é um pouco complicado, é excesso de zelo. Deixa eu ler mais uma mensagem aqui do Joaquim Ambrosio. Se o estacionamento não foi feito para estacionar, então vamos modernizar o local. Exatamente, concordo plenamente aqui, Joaquim, porque esse estacionamento foi construído lá na década de 80. Exatamente. Hoje, em nenhum estádio do mundo tem fila aonde tem carro. Essa é a questão. Se você for a um jogo no Maracanã, aonde as pessoas entram, não tem carro passando. Mas o Maracanã tem estacionamento. Mas ele é um estacionamento interno, ele não vai prejudicar a passagem das pessoas no estádio. Então, o Parque do Sabiá é um estádio maravilhoso, é lindo, só que ele precisa de uma modernização urgente para uma série de fatores. Pode ser feita uma esplanada ali, pode ter uma situação muito melhor, só que precisa de um investimento grande e hoje a prefeitura não dispõe desse dinheiro para fazer isso. A gente tem que entender que quando o estádio foi construído, né, não existia esse grande volume de carros, né, e também não existia esse grande número de imóveis em volta ali. Era praticamente uma área deserta onde foi construído aquele complexo na década de 80. Então é isso, galera. Vamos para o intervalo. Na volta a gente volta para falar dessa demora da CBF em marcar os jogos até entre hoje. Uberlândia e CSA. Ainda não tem, não. A gente já volta já. Constrói Pisos. A escolha certa na hora de construir sua casa. Você encontra qualidade e variedade. Pisos a partir de R$ 19,95. Piso porcelanato exportação 82 por 82 de R$ 69,80 por R$ 49,90 em até 6 vezes sem juros no cartão. Cerâmicas personalizadas diversos modelos 56 por R$ 1,13 por apenas R$ 119,00. Constrói Pisos. Qualidade e economia para você construir a sua história. Os melhores resultados nascem do equilíbrio, porque todo equilíbrio começa pelo conhecimento. E quando ciência, seleção e informação caminham juntas, o desenvolvimento ganha direção. Genética, fenótipo, avaliação, o caminho mais forte para o melhoramento. 19ª Expogenética. Participe! Gira Autoband, direto da Pratinha Automóveis. E olha, já vou dar a dica para vocês. Se você está procurando caminhonete, picape, carro grande, você trabalha com agro, com comércio, presta atenção aqui. Não é mesmo, Ariovaldo? A gente está no mercado relembrando há 35 anos, né? Então, assim, a gente tem uma certa experiência, principalmente com utilitário. Vamos supor, hoje na loja aí deve ter seus 15, 20 utilitários. Tem para o pequeno, tem para o médio, tem para o maior. A gente faz uma seleção para comprar. Para comprar aquele carro que não foi muito usado na estrada rural, com procedência. Tá vendo, gente? E legal também mostrar para vocês que aqui na Pratinha não é só de caminhonete, de picape, tem uma variedade imensa de opções, não é isso mesmo? Para todos os bolsos. Sim, a gente trabalha com nicho aqui de 25 a 200, 250. Ó, lembrando também, é a questão da facilidade da negociação. A gente leva o carro no seu mecânico, a gente leva o carro para você se não tiver tempo. Para quem está vendo aí na Band, se chegar aqui e falar, ó, eu assisti a propaganda na Band, vai já sair com um brinde, que é a transferência do carro que ele vai ganhar. O pagamento, a gente trabalha com consórcios, que a gente administra, faz a parte de execução de recebimento e também financiamento com ótimas taxas até 60 meses. Tá vendo, gente? Aqui na Pratinha facilita a vida de vocês, facilita o pagamento, ou seja, vem para cá, aproveita as condições especiais e lembrando, quem comprar aqui no Pratinha tem brinde, tem transferência, gente. Então aproveitem, vem para Pratinha.
Donos da Bola tá de volta, Ronei Bentes. Vamos falar da Série D do Campeonato Brasileiro, porque tem uma particularidade muito grande agora nessas próximas fases. A próxima fase, né, as quartas de final, quem avançar, em caso de empate, tem pênalti. Mas na repescagem, quem perder nas quartas de final não tem pênalti. É uma mudança que está no regulamento. A gente separou esse trechinho do regulamento, está aí dessa fase de playoffs, os clubes iniciarão, mas o que vai interessar para a gente é lá o parágrafo 5º. Em caso de empate em pontos ganhos entre os clubes ao final dos confrontos de ida e volta dentro de cada grupo, o desempate será definido observando os critérios abaixo. Maior saldo de gols, se o time ganhar 2-0 e depois perder de 1-0, ele classifica. E aí, se empatar tudo, melhor posicionamento na classificação final do campeonato. Então, é muito importante essa classificação, a classificação geral, né, para esse momento dos playoffs, e a torcida está ansiosa e preocupada com isso. Mas é uma coisa que não faz muito sentido, né? O campeonato inteiro segue uma lógica. Em uma fase que vai valer o acesso, aí mudaram, não é? Realmente, são as entrelinhas. As invenções que eles normalmente fazem nos regulamentos, né? E a gente não tinha atentado para isso, até porque a gente estava longe de chegar nessa fase, mas agora a gente vai olhar os detalhes, vai ver como é que é o regulamento, e aí chegamos a essa informação aí. Então é importante demais a gente levar o retrospecto em consideração, e a gente fica sempre lamentando os jogos que o Uberlândia perdeu aí nas fases anteriores, né? Poderia estar numa situação melhor em termos de classificação geral. Tomara que o Uberlândia não precise dessa repescagem para conquistar o acesso, mas caso isso venha a acontecer, o Uberlândia, então, ele tem que estar em primeiro ou em segundo dessa fase. Hoje, o Uberlândia seria o segundo colocado. Tem o Nacional abaixo e também tem o São José. Caso o Uberlândia perca nas quartas de final, tomara que não aconteça, mas isso acontecer, se o Uberlândia, se o Nacional de Manaus ou o São José conquistar o acesso, provavelmente, vai depender, né, dos pontos somados, mas é mais provável que o Uberlândia não jogue, né, sem a vantagem do empate na repescagem. Para evitar essa situação é importante sempre conseguir bons resultados. Agora, a gente chega observando aí os clubes classificados, né? A gente chega à conclusão que está realmente muito próximo de conseguir esse objetivo, porque são 8 equipes e dessas 8, 6 vão subir para a Série C no ano que vem. Ou seja, mais da metade do caminho, quase 80% do caminho foi percorrido. Falta pouquíssima coisa para que o objetivo principal seja alcançado. E tomara que esse sonho comece a ser concretizado já nesse próximo confronto agora que será realizado no Parque do Sabiá contra o CSA. É isso, o Uberlândia que está de volta aos trabalhos hoje. O time ganhou folga aí depois da classificação contra a Portuguesa. Hoje o Danilo começa a preparar a equipe para o jogo contra o CSA. A primeira partida aqui será em Uberlândia. E como a CBF até agora não marcou os jogos, é muito provável que o que está no regulamento seja mantido, que são os jogos no dia 8 ou 9 e também no dia 15 ou 16. Então, como o Uberlândia sempre vem jogando no sábado, às 5 da tarde, a gente imagina que esse jogo será no dia 8, às 5 da tarde. E o jogo da volta deve ser também no dia 15, também no sábado, porque no dia 16, o CRB, que também é de Alagoas, que também joga no estádio Rei Pelé, já tem um jogo marcado pela Série B contra o Novo Horizontino no dia 16. Então, obviamente, esse jogo da volta deve ser no dia 15. A gente só aguarda agora a CBF comunicar isso oficialmente. Mas é 99% de certeza, o torcedor já pode anotar aí, dia 8 no Parque do Sabiá, Uberlândia e CSA, no dia 15, lá em Maceió, CSA e Uberlândia. Exatamente, mas o que o torcedor não entendeu até agora, Gleudo, e nós também não, a gente tem nós fizemos as nossas deduções aí, né? Mas assim, não deu para entender até agora por que imediatamente, quando foram definidos aí os classificados, a CBF já não marcou a rodada para o final de semana seguinte, como aconteceu nas fases anteriores. Normalmente, né? O campeonato nunca teve uma paralisação como essa, de 2 semanas, não é? Teve, durante a fase de grupos, na última rodada, metade dos grupos jogaram num fim de semana, metade pulou uma semana para jogar. O que a gente imagina é que a CBF teve que ter esse tempo aí para se organizar, não é? Para organizar de logística, questão de viagens, agora são as viagens mais longas, porque agora é tudo muito mais distante, não é? Sim. Então a gente imagina que em função disso é que a CBF se deu esse tempo aí para poder se organizar, para que as equipes possam viajar com tranquilidade para a próxima rodada. Exatamente. E já tem a arbitragem já definida para esse próximo jogo, quem vai apitar
Uberlândia e CSA aqui no Parque do Sabiá vai ser o Flávio de Souza. Flávio Souza, ele que é árbitro FIFA, árbitro acostumado a apitar Série A, apita finais de Campeonato Paulista, outras finais de estaduais. Esse será o dono do apito no jogo aqui em Uberlândia. Pelo menos é experiente, é um árbitro de qualidade. Eu acredito que a partir de agora, não só nesse jogo do Uberlândia, mas nas outras partidas todas, a CBF vai tomar esse cuidado, vai ter esse cuidado aí para colocar árbitros mais experientes para evitar qualquer tipo de problema, né? Já temos o VAR, isso foi importante demais, é importante demais, mas agora árbitros de primeira linha do futebol brasileiro, com certeza é importante demais para que não haja nenhum tipo de problema nessa sequência do campeonato, né? Tomara que eles possam sair sem aparecer durante os jogos, né? Até porque na Série A temos tido vários problemas, mas na Série D a gente espera com esses árbitros mais experientes que tudo possa correr normalmente. Lê mensagem da galera antes da gente ir para o intervalo. Ricardo Lima. É fundamental que os torcedores do Uberlândia sejam mais proativos e cheguem mais cedo aos jogos, evitando a costumeira acomodação e a pressa de última hora. Acho que é uma questão cultural. Ao longo do tempo, o torcedor vai se acostumar com essa nova realidade, com esse novo normal. Esse termo aí que a gente usou muito na pandemia. É verdade. Lembrei disso agora, deu até um calafrio. Mas ao longo do tempo o torcedor vai se acostumar com isso. Toda mudança gera um desgaste. Com certeza, causa impacto, não é? Causa reclamação, mas no final o pessoal se acostuma. Tem aqui o Elison Silva, que está sempre com a gente. A parte da frente, ok, mas existe um espaço gigante fora desta área. E no último jogo interditaram tudo. Na frente até concordo, o problema está em interditar tudo. É isso que é importante a polícia explicar exatamente todos esses motivos, mas essa parte aí da frente acho que deu para entender por que isso muda. Tem o Irã do Tayamã também, por que não coloca cavalete para as filas e faixas para estacionar os carros? Assim fica livre o espaço para PM. O que eu não entendo, eles precisaram de todo esse espaço. É para que, caso seja necessário, uma ambulância possa trafegar, uma viatura. Sim, circular, né, sem problema. E que, caso alguma coisa, as pessoas consigam também evacuar ali, né, de uma forma mais fácil. A gente vai para mais um intervalo. Na volta a gente traz as informações, as novidades do Mamoré, que está na semifinal do Módulo 2, ao vivo, direto de Patos de Minas. A gente volta já. Gira Autoband direto da Romasol. Agora, se você tem carro elétrico, presta atenção aqui que esse recado é interessante para vocês. Fabrício, explica para o pessoal como é isso de eletroposto? É isso mesmo, Nath. Aqui na Romasol a gente tem 2 pontos de carregamento de 40 kW, tá? Então, para quem comprou seu carro elétrico agora, para quem é motorista de aplicativo, a gente tem 2 pontos para te atender. Lembrando, monitoramento 24 horas, funcionamos 24 horas também, temos um espaço lá dentro, a gente oferece água, ar-condicionado, um cafezinho para dar aquela esquentada. E lembrando, também para quem quer investir nesse mercado, fazemos também os carregadores no seu comércio ou em outros locais. Tá vendo, gente? Aqui na Romasol tá preparado para receber você. Enquanto seu carro carrega ali, você entra, descansa, usa a internet, toma uma aguinha. Gente, tudo em segurança aqui na Romasol. Vem pra cá. Tem muita gente trabalhando para Patos de Minas crescer. No campo, cada minuto importa. E quando o caminho melhora, a vida segue mais longe. Para quem levanta cedo todos os dias e vai à luta. E o trabalho não para. Porque cuidar da cidade também está nos detalhes. Nos espaços que acolhem. Cidade limpinha. No sorriso de uma criança. Nos momentos que realmente importam. Sozinhos, podem passar despercebidos. Mas juntos, fazem toda a diferença. Porque cuidar dos detalhes é cuidar das pessoas. Ser pai é caminhar junto, é acompanhar cada passo, é fazer sorrir com leveza e também consolar se preciso. E, acima de tudo, é estar presente em cada momento. Neste mês dos pais, a Philips Aparelhos Auditivos tem o presente perfeito. Desconto de até 50% no segundo aparelho auditivo na compra do par. Aproveite, pois a promoção é por tempo limitado. Mineirão informa. Sai setor vermelho. Entra setor Cicobi, na cor turquesa. Mais que um grande parceiro do futebol mineiro, é o Cicobi em campo, ao lado de todas as torcidas. Jogando junto com você sempre. Setor Cicobi no Mineirão. Vem torcer, cantar e vibrar com a gente. Cicobi, mais que uma escolha financeira.
Gira Autoband direto da Osaka Toyota, trazendo, gente, aquilo que vocês mais gostam, oferta. Então, presta atenção aqui. Grangeiro, conta pro pessoal o que tem agora pro final de julho. Nath, somente nesta semana, a Osaka Toyota preparou condições imperdíveis para você. Hilux, a caminhonete mais confiável do mundo, agora com 40 mil de desconto na troca do seu usado. Corolla Cross e o Yaris Cross Flex com até 20 mil de desconto na troca do seu usado. E ainda tem taxa zero. E o novo Yaris Cross saindo a partir de R$ 139.990. E tem mais, Nath. Só a Toyota oferece até 10 anos de garantia em toda a linha. Lembrando, gente, somente essa semana, não é isso mesmo, Grangeiro? Reforço, só esta semana. Passe na Osaka Toyota. Eu garanto o melhor negócio. Estamos de volta com os donos da bola e vamos direto para Patos de Minas, pegar 365. Porque o clima é de expectativa, né? Enorme, enorme. Gustavo Galvão, direto do estádio Bernardo Rubinger de Queiroz, trazendo as últimas novidades do Sapo. Fala, Galvão, tudo bem? Fala comigo, Gleudo e Ronei. Muito boa tarde para vocês que acompanham os donos da bola. Uma excelente quarta-feira. O clima aqui no estádio Bernardo Rubinger de Queiroz, o Bernardão, é um misto de tensão e ao mesmo tempo festa, porque o Mamoré, classificado de uma forma heróica às semifinais do Campeonato Mineiro, eliminou o favorito Uberaba no último fim de semana, um empate suado, um empate chorado lá no Uberabão, e agora o foco está nas semifinais, porque neste domingo o Sapo de Patos de Minas encara mais um desafio, está a apenas 2 passos da elite do Campeonato Mineiro do Módulo 1. Encara o Democrata de Sete Lagoas, este então será o palco da decisão, e hoje, Gleudo e Ronei, os ingressos começaram a ser vendidos, viu? R$20 a meia e R$40 a inteira. Crianças até 10 anos de idade não pagam nada, ou seja, a entrada é franca para acompanhar o Sapo de Patos de Minas aqui no Bernardão. Agora, nós temos os pontos de venda, que serão os seguintes: o Bar do Marquim, o Supermercado do Marquim, o Disque Bebidas do Marcelo e também aqui mesmo na bilheteria do estádio Bernardo Rubinger de Queiroz. Então, 3 pontos de venda até mais ou menos às vésperas do jogo, e a expectativa é de casa cheia, é lotar o estádio Bernardo Rubinger de Queiroz. Agora, uma curiosidade, gente: na primeira fase, o Mamoré, ele se classificou como um dos piores classificados às quartas de final do Campeonato Mineiro do Módulo 2, conseguiu uma vitória heróica contra o Patrocinense aqui no Bernardo Rubinger de Queiroz no último jogo ali da primeira fase, mas conseguiu se redimir. Muitos afirmavam que o Mamoré não conseguiria passar do Uberaba, que era o time de maior investimento até então, de melhor campanha, só que nada disso se confirmou. Sob muita confusão aqui no estádio Bernardo Rubinger de Queiroz, venceu com autoridade o Uberaba por 2-1, arrancou um empate heróico no último fim de semana lá no Uberabão e agora quer pegar o Democrata de Sete Lagoas, o Jacaré, lá de Sete Lagoas, região metropolitana de Belo Horizonte. O time que goleou também o Patrocinense aqui no Alto Paranaíba, estádio Pedro Alves do Nascimento, por 4-1, venceu por 2-1 lá em Sete Lagoas, com direito a golaço do meio da rua, mas agora a história é outra. O desafio é o Mamoré, que provou que vem se redimindo ao longo do tempo aqui neste Campeonato Mineiro do Módulo 2. Então, a decisão está lançada, que rufem os tambores, atenção à torcida esmeraldina, porque os ingressos são limitados, R$20 a meia, R$40 a inteira, criança até 10 anos de idade não paga, e a expectativa é que o jogo deste fim de semana, que acontece às 4h15 da tarde deste domingo, seja o de maior público do Mamoré em toda essa trajetória no Campeonato Mineiro do Módulo 2. Então, as expectativas estão lá no alto, e amanhã o técnico Toninho Pesso fala com a gente aqui nos Donos da Bola, viu? Ele garantiu pra gente que amanhã vai estar aqui conosco, viu? Gleudo, Ronei, eu volto com vocês, e a expectativa em torno do Sapão, né? Mais um time da região na primeira divisão no ano que vem, se Deus quiser. Tomara, Galvão, tomara. Obrigado, viu, pelas suas informações. Mamoré, que desde que o Toninho Pesso chegou, perdeu só um jogo, que foi justamente pro Uberaba lá no Uberabão na penúltima rodada. O time cresceu muito de produção, se livrou desse rebaixamento
E agora está aí na briga direta pelo acesso. Excelente trabalho que o Toninho Peço vem fazendo na equipe do Mamoré. E agora é o momento da torcida apoiar, a torcida prestigiar. A gente sabe que, até mesmo em função da campanha irregular que o Mamoré fez na primeira fase do campeonato, o torcedor não acompanhou muito. Tivemos pequenos públicos lá no estádio do Mamoré, mas agora não. Agora é jogo decisivo, é a oportunidade do torcedor lotar o estádio e acompanhar o time em busca da vitória. Importante demais o Mamoré conseguir um bom resultado dentro de casa para depois decidir com mais tranquilidade lá em Sete Lagoas. Menos mal que a Arena do Jacaré também é um estádio confortável, que não vai ter aquela pressão que normalmente acontece nesse módulo 2 do Campeonato Mineiro. Mas mais do que nunca, o torcedor precisa e deve prestigiar a equipe do Mamoré. Patos de Minas está muito perto de ter novamente 2 times da primeira divisão do Campeonato Mineiro. Tomara que isso aconteça. Vamos para o último intervalo, daqui a pouquinho a gente fala sobre Campeonato Brasileiro e a punição exemplar que o Vitor Gabriel do Inter levou por ter machucado o Gabriel Peck. Os donos da bola. Oferecimento Grupo Bahamas. Compromisso com você. Tá todo mundo mesmo na Uniub. Matrículas abertas em uniub.br. Café, a bebida do Brasil. Cajubá, a melhor opção. Vitrine Band, direto da Quintino Ferramentas, que tá fazendo aniversário. Mas quem ganha presente é você aí de casa, não é isso mesmo, Carol? Isso mesmo. Nesse sábado, no dia 1º, a gente vai ter um café especialmente para vocês. Espero que vocês venham aqui e teremos brindes exclusivos. E de que horário até que horas, assim, para o pessoal de casa se programar para vir tomar aquele café da manhã delicioso? É das 8 da manhã até a 1 da tarde. Tá vendo, gente? Lembrando, somente nesse sábado agora, dia 1º de agosto, aqui na Quintino Ferramentas. Vem pra cá. Festão do preço baixo, NERS, é no Bahamas e no Bahamas Mix. Açúcar Delta ou Coronipe, 10,89. Oferta imbatível. Açúcar só 10,89. Creme de leite Italac 200 gramas, 2,29. Coxas e sobrecoxas Ave Nova quilo, 6,99. Capa de contrafilé Mata Boi quilo, 29,80. É pra economizar. Capa de contrafilé só 29,80. Cristal Lata, 1,98. Festão do preço baixo é logo aqui, no Bahamas e Bahamas Mix. A bebida do Brasil, Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, café tem que ser Cajubá. Neste mês dos pais, o pai tá on nas óticas Santo Óculos. Nas compras acima de R$300, o papai ganha na hora um lindo solar aviador. E mais, óculos completo por apenas R$10 de R$29,90. Vem pra melhor, vem pra Santo Óculos. Uberaba, Uberlândia, Delta E Igarapava. O 10º Mega Feirão Limpa Pátio Kit Car foi prorrogado. Aproveite veículos até R$20 mil abaixo da FIP. Bônus de até 10 mil no seu usado e taxas a partir de 1,19 ao mês. Kit Car, Avenida João Pinheiro, 2875. Histórias reais de quem acreditou, plantou e hoje colhe resultados. Sementes de cooperação. Quem planta junto, colhe mais. Toda quinta no Minas Urgente. Oferecimento Sicoob. Mais que uma escolha financeira. Estamos de volta com os donos da bola, agora começando o nosso último bloco falando de Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem o Atlético enfrentou a Ponte Preta lá em Campinas e ficou no 1-1. Vamos ver os gols do jogo. Ronei Bentes, a Ponte saiu na frente com esse gol aí aos 20 minutos do primeiro tempo. É, a Ponte que está numa situação terrível, né? Principalmente financeira, devendo salário, uma confusão danada. E o time está afundado também na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e caiu na frente desse jogo de ontem lá contra o Atlético, né? Que no segundo tempo conseguiu empatar. Mas o Léo Gomes abriu... Foi bonito, hein? Foi bonito. O Léo Gomes abriu o placar para a Ponte e depois o Ian Lucas vai empatar o jogo de pênalti, derrubado ali o jogador do Atlético e o Ian Lucas deixou tudo igual. O Atlético é o 11º colocado, tem 28 pontos. Próximo jogo só no dia 9, vai ter uma folguinha aí. Partida em casa contra o Criciúma. A gente vai ver agora a cobrança de pênalti do Ian Lucas. Goleiro para um lado, bola para o outro. 1-1.
O resultado foi ruim para os dois, mas menos mal para o Atlético, que jogou fora de casa, e um pontinho fora de casa é sempre importante. O Atlético se mantém ali naquela zona intermediária, né? Nem muito perto da zona de classificação, nem muito longe, nem muito perto também da zona de rebaixamento. Exatamente. Ontem o Cruzeiro apresentou reforço, Rony Bens. Zé Lucas, volante, jovem volante, chega aí, ele era um jogador do Sport, foi apresentado ontem. Promessa da base do Sport que chega ao Cruzeiro para reforçar esse time. Estava sendo pretendido por times do exterior, o Flamengo também estava interessado nesse jogador, mas o Cruzeiro conseguiu apresentar um projeto que fez mais sentido e conseguir essa contratação de um menino que tem muito potencial. Exatamente, uma grande promessa, tem apenas 18 anos, e exatamente, muitos times gostariam de levá-lo. O Grupo City estava monitorando esse jogador, o Flamengo estava querendo, porém o Cruzeiro levou vantagem porque o Cruzeiro contratou o Zé Lucas para o time profissional. Sim. E a proposta do Flamengo é para que ele fosse para a base, né? E aí os empresários, as pessoas que acompanham a carreira do Zé Lucas preferiram levá-lo para o Cruzeiro, mas olha, o Cruzeiro comprou 60% do passe desse jogador, 20% dele, 20% do Sport Recife, que continua tendo aí uma parcela, porque o Cruzeiro acredita que vai ganhar muito dinheiro com esse jogador aí. Mas, a princípio, ele tem que jogar, né? É isso, o Zé Lucas falou, né, sobre essa chegada, a importância dele para a família, né, de estar hoje num clube grande. Vamos conferir. Tá aqui com minha família, que vieram lá de Recife, não é fácil por tudo que nós passamos, chegar hoje no clube desse tamanho que é o Cruzeiro, então para mim, não só para mim é uma conquista, como para eles, e ver eles assim, para mim é muito emocionante, e eu só tenho a agradecer a eles por tudo, porque são eles que estão nos momentos ruins e são eles que vão estar no momento bom também do meu lado, então é com eles que eu tenho que levar para a vida toda. Para mim tudo é muito novo, tudo é muito rápido, assim, eu fiz 18 anos, então para mim tudo é muito novo, eu ainda sou um jovem, né? Então essa minha vinda pro Cruzeiro foi uma escolha muito boa que eu fiz, então eu quero construir meu nome aqui na história do Cruzeiro, que é um clube muito grande no país e no mundo. E minhas características é um bom desarme, um bom passe, então o torcedor pode esperar muito isso do Zé Lucas, muita garra, muita determinação, então eu não posso falhar nesses quesitos, né, que são os meus fortes. Tá aí o Zé Lucas, novo jogador do Cruzeiro. Rony, ontem também envolvendo o Cruzeiro, teve o julgamento do Vitor Gabriel, zagueiro do Internacional, por essa entrada absurda contra o Gabriel Peck, e ele pegou uma punição de 6 jogos, mais o tempo que o Gabriel Peck precisar para se recuperar, sendo até 180 dias. Exatamente, uma punição severa, porém importante, que sirva de exemplo, né? Porque realmente foi uma entrada duríssima, maldosa, e o jogador do Cruzeiro não vai poder jogar mais este ano, e aí o STJD tomou essa decisão aí de punir o jogador por pelo menos 6 meses, né? Ou o período que o jogador do Cruzeiro ficar sem jogar. Exatamente, né? Que essa medida seja adotada para todos os jogadores, que seja válido para todos os times, para que nunca mais um atleta coloque o companheiro de profissão em risco, como aconteceu nesse Cruzeiro e Internacional. Vamos ver a próxima rodada do Campeonato Brasileiro? Sim. Tem jogos importantes, já tem jogos hoje. Né? Exatamente, 21ª rodada, tem Mirassol e Remo às 7h30 da noite, Inter e Flamengo também às 7h30, Fluminense e Bahia às 9h30 da noite e Vitória e Palmeiras também às 9h30. Amanhã a gente tem mais 2 jogos, Corinthians e Atlético Paranaense, Curitiba e Cruzeiro às 9h30 da noite. E tem também jogos que foram adiados porque tem clubes envolvidos na Copa Sul-Americana, que tem jogos, né, nesse fim de semana, Botafogo nesse meio de semana. Botafogo e Grêmio, São Paulo e Santos, Atlético e Bragantino, Chapecoense e Vasco. Lembrando que no fim de semana tem Copa do Brasil. Exatamente. Isso significa que o Galo não joga nesse meio de semana, né? Vai ter mais tempo para se preparar para o jogo do final de semana pela Copa do Brasil. E o Cruzeiro vai encarar o Curitiba, precisando dar uma satisfação para a sua torcida depois daquele tropeço do último final de semana em pleno Mineirão. A gente espera que o Cruzeiro possa se recuperar, mas é jogo complicado, hein?
Lê as mensagens da galera pra gente ir embora. Tem aqui um pessoal fazendo uma observação muito interessante sobre a questão do estádio, né? Se os preços dos bares dentro do estádio fossem mais acessíveis, o pessoal entrava antes, com certeza. Excelente observação. Muita gente segue de fora porque tá mais barato a comprar lá do que lá dentro do estádio. Exatamente. Lá dentro, realmente, os preços estão muito altos e aí o torcedor fica lá de fora, né? Exatamente. E aí causa aquele tumulto lá na hora de entrar no estádio. Exatamente. É isso por hoje, galera. Obrigado pela sua audiência. Amanhã a gente tá de volta com os donos da bola. Valeu demais, obrigado pela sua audiência. A gente volta amanhã meio-dia. Fique ligado, hein?